Pessoal, eu estou gravando esse terceiro vídeo como uma continuação do contexto da Guerra Fria para falar um pouquinho da influência dos Estados Unidos na América Latina, tá? Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América foram estreitando os laços com os países latino-americanos. E, por exemplo, no âmbito político, a gente percebe que o governo acenava através de tratados e acordos de cooperação mútua. Em 1947, no Rio de Janeiro, surgiu um tratado interamericano de assistência recíproca, cuja sigla fica TIAR, no qual eles estabeleciam uma ajuda militar mútua diante de uma ameaça externa. Para os Estados Unidos era interessante que ele tivesse cada vez mais influência, porque afinal de contas ele fazia parte do bloco capitalista que está disputando essa guerra ideológica com o bloco socialista, tá? Também com o objetivo de firmar algumas alianças com nações latino-americanas, em 1948, no ano seguinte, assinou lá em Bogotá, na Colômbia, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, tá? Já no nível econômico, a gente percebe que os Estados Unidos expandiam seus negócios cada vez mais para os países latino-americanos através de investimento de capital e concessão de empréstimos, né? E no plano ideológico, novamente o American Way of Life, o estilo de vida americano que nós já tínhamos visto existir na época da crise de 29, tá? E agora, depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, surge esse estilo de vida americano, né, de maneira intensa e que era amplamente divulgado através de filmes, séries, quadrinhos, desenhos, para que influenciasse cada vez um maior número de pessoas. O que levou também a um consumo exagerado naquela época. Na década de 50, os países do Ocidente, né, vinculados ao capitalismo estadunidense, tiveram uma grande prosperidade e um aumento considerável do consumo de bens duráveis e não duráveis, né? A Alemanha Ocidental, a França e os Estados Unidos criaram uma política social conhecida como Estado do Bem-Estar Social, que deveria promover aos indivíduos bens e serviços essenciais. Por quê? Os governos temiam, os governos capitalistas, que as massas pudessem se iludir, aderir às ideias socialistas. Então, né, buscavam essa influência, né, para que eles não fossem atraídos pelo socialismo. É claro que depois a gente precisa também dar uma recordada, né, o que era de fato esse American Way of Life, estilo de vida americano, por que gerou um problema lá em 29, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E tem um aspecto bacana que vocês podem procurar para tentar identificar algumas características que estejam dentro desse contexto da Guerra Fria da difusão do American Way of Life em episódios de desenhos animados da década de 60, como por exemplo os Jetsons, que são uma animação que se passava no futuro naquela época, e também os Flintstones, porque embora se passe num episódio que parece que é da idade da Pedra Lascada, dinossauros e humanos estariam convivendo, né, juntos ali, e mostra o cotidiano de famílias de classe média estadunidense na década de 60. Então é interessante, se vocês tiverem curiosidade, e são episódios bem bacanas, assistir um episódio, tentar, até nessa época que a gente está vivendo, para se distrair um pouco e tentar identificar algumas características desse período da Guerra Fria e do American Way of Life, tá bom? Façam uma leitura, uma pesquisa um pouquinho maior sobre tanto o estilo de vida americano quanto o estado do bem-estar social, o welfare state, tá? Que é importante para nós. Depois vocês vão acompanhando, fazendo anotações, porque é importante a gente poder rever um pouquinho e tá mantendo esse contato, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos, e nós vamos nos falando na medida do possível.